Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu vim aqui apresentar um trabalho junto com a minha colega Amanda Martins sobre o capítulo do livro Documento de Identidade, do Tomás Tadeu da Silva. O capítulo que a gente vai conversar um pouco sobre é o capítulo Onde a Crítica Começa, Ideologia, Reprodução e Resistência. Pode passar, Amanda. Bom, é importante nesse primeiro momento, né, a gente perceber que o autor ele situa a década de 60 como um período de muitas mudanças importantes, né? Então, ele afirma que na década de 60 houveram uma série de reflexões também de acontecimentos ao redor do mundo que fizeram com que surgissem teorizações, né, que colocavam em xeque o pensamento e as estruturas educacionais tradicionais. Por mais que a tendência muitas vezes seja cada país reivindicar o que é seu, né? Então, tipo assim, o francês reivindica o autor que é da França, a gente reivindica o nosso. Segundo o autor, a gente não pode afirmar que essa renovação das teorias educacionais surgiu apenas em um lugar, mas foram uma série de revoluções que surgiram em vários locais ao mesmo tempo. Pode passar, Amanda. E aí, nesse momento, o que é importante a gente pontuar, né? Que existe uma diferença entre as teorias críticas da educação e do currículo e também as teorias tradicionais, né? Então, enquanto as teorias críticas elas desconfiam do status quo, as teorias tradicionais utilizam o status quo como referência. Enquanto as teorias críticas questionam os arranjos sociais e educacionais, nas teorias tradicionais não há preocupação em questionar os arranjos sociais e educacionais existentes. As teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical, enquanto as tradicionais são teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As críticas desenvolvem conceitos que compreendam o que o currículo faz, e as tradicionais se concentram utilizando-se do status quo na forma da organização do currículo. Então, eu sei que a gente vem estudando isso ao longo de muitos semestres, não só agora com profissão docente, né? Mas é interessante a gente pensar para que o currículo serve, de que forma o currículo vai impactar na vida do nosso aluno, o que o currículo vai, não apenas o currículo, mas a experiência escolar vai transformar a vida do aluno, né? E não apenas com ele continuar reproduzindo aquilo que já se é esperado que se reproduza, né? Enquanto na teoria tradicional é isso que se espera, a teoria crítica é a teoria de desconfiança, de questionamento. Pode avançar, Amanda, por favor. E aí, falando especificamente sobre o autor Louis Althusser, né? É importante também pontuar que, em alguns momentos do texto, o autor ele fala sobre teorizações mais gerais sobre educação, né? Teorizações críticas mais gerais, e teorizações específicas sobre a questão do currículo. Pelo que eu entendi desse capítulo, eu entendi que essas eram teorizações mais gerais, tanto do Louis Althusser quanto as que a Amanda vai falar. Então, o que o Louis Althusser ele estudou, né? Como eu disse, foi uma teoria educacional crítica mais geral, e ele tem um ensaio muito importante que é chamado A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado, de 1970, no qual ele busca estabelecer a conexão entre educação e ideologia. Althusser argumenta que a permanência da sociedade capitalista depende da reprodução de seus componentes propriamente econômicos, forças de trabalho, meios de produção, e da reprodução de seus aparelhos ideológicos. Além da continuidade das condições de sua produção material, a sociedade capitalista não se sustentaria se não houvesse mecanismos e instituições encarregadas de garantir que o status quo não fosse contestado. Pode passar, Amanda. E aí é importante a gente pontuar quais seriam esses mecanismos, né? Quais seriam esses mecanismos? Eu acho que talvez já não seja mais
surpresa, né, para a gente a essa altura do campeonato, quais os mecanismos, quais as instituições que são relacionadas à manutenção do status quo, mas a Althusser afirma que, normalmente, a força e a repressão, elas estão a cargo de aparelhos repressivos do Estado, como, por exemplo, a polícia, o judiciário. Já o convencimento e ideologia, sendo o que ele entende como ideologia, né, pelo menos na primeira parte do ensaio dele, como crenças que nos levam a aceitar as estruturas sociais existentes como boas e desejáveis. Essa ideologia ela está à responsabilidade dos aparelhos ideológicos do Estado, família, religião, mídia, escola. Além disso, é importante pontuar que nessa análise de Althusser, a escola ela atua como um aparelho ideológico central. Além disso, a ideologia atua de forma discriminatória. Ela inclina as pessoas das classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a comandar e a controlar. Essa diferenciação é garantida pelos mecanismos seletivos que fazem com que as crianças das classes dominadas sejam expelidas da escola antes de chegarem àqueles níveis onde se aprendem os hábitos e habitantes próprios das classes dominantes, né? E aí, para exemplificar essa situação, a gente tem a própria BNCC, né? Que a gente sabe que quando a gente prepara um estudante de uma rede pública formado por competências, a gente está muito mais interessado na profissão propriamente que ele vai exercer, independente dele chegar ao nível superior ou não, e muitas vezes não chega, do que a criticidade que ele vai ter no mundo enquanto cidadão, enquanto um eleitor, enquanto uma pessoa que não apenas existe para trabalhar, pode-se dizer assim. Pode passar, Amanda. Eu fico perdida aqui. Oi, gente, agora eu vou falar a minha parte. Primeiramente, desculpa por não ligar a câmera, mas é porque eu tô sem câmera, minha câmera quebrou. Mas, prosseguindo aqui na apresentação, né? Segundo outros dois estudiosos, Boyles e Gintes, acho que se fala assim, eles já não acreditam que o problema das escolas, né, das estruturas sociais em relação ao capitalismo e ao trabalho esteja ligado ao currículo, mas sim ligado à forma, né, à estrutura como a escola estabelece o domínio, né? Então, em seu funcionamento, a escola espelha as relações que já existem dentro do local de trabalho, né? Então, os alunos vão adquirindo as coisas que eles vão precisar dentro do local de trabalho, como a obediência, como a pontualidade e tudo mais. Então, né, assim como a Flávia falou, as escolas são direcionadas, né, a quem vem, né, das classes dominadas, elas são ensinadas a serem subordinados, e quem vem das classes dominantes são ensinados a ter liderança, a ter autonomia. Então, eles dois denominaram isso, né, do conceito de correspondência, já que a escola corresponde às relações sociais, né, dentro da escola, às relações de trabalho. Então, a escola seria um reflexo, né, do local de trabalho capitalista. Então, dentro desse pensamento, os locais de trabalho vão receber exatamente o que eles procuram, né, já que as escolas estão mudando os alunos para isso. Já Bourdieu e Passeron, eles acreditam, né, que a dinâmica da reprodução social estaria ligada à reprodução cultural. Então, existe uma cultura dominante, né, que é a cultura exatamente das classes dominantes, e ela tem o poder sobre a economia, e a cultura das classes dominadas não tem poder, não tem voz, não tem visibilidade. E, sendo que essa cultura que exerce domínio, né, ela faz isso de maneira como se fosse natural. Ela impõe a cultura dela, a classe dominante impõe a cultura deles, sendo que eles fazem parecer que é natural. Então, Bourdieu e Passeron vão falar que isso se chama dupla violência, né, que é o processo de dominação e, ao mesmo tempo, a ocultação desse processo de dominação. E aí, puxando para dentro das escolas, né,
começa a perceber que as escolas têm a estrutura baseada nessa cultura dominante, né? Então, as classes dominadas que vão até a escola acabam passando por um processo de exclusão, que é o que acontece muito, né? Que as classes dominadas acabam abandonando a escola, porque é um sistema que elas não conseguem decifrar, né? É um sistema que elas simplesmente não são criadas, né, para entender, enquanto as classes dominantes vão continuar na escola, vão se formar, vão ter ensino superior, porque é um sistema que elas já estão acostumadas, né? Que desde o berço elas vão sendo ensinadas, então é o habitat natural delas. Então isso acarreta, né, que as crianças das classes dominantes obtenham sucesso, vão para o ensino superior, como eu falei, e as crianças das classes dominadas tenham fracasso, né, largando a escola pelo caminho. Então, as crianças das classes dominadas, elas acabam vendo sua cultura desvalorizada, né? Começam a achar que cultura é a cultura das classes dominantes, né? Enquanto sua cultura está sendo ali desvalorizada, e as crianças das classes dominantes veem sua cultura sendo fortalecida. E assim o ciclo vai se mantendo, porque isso é uma estrutura dentro das escolas. Então, a gente termina por aqui. Está aí a referência bibliográfica, que a Flávia já falou no início do trabalho. E é isso. Tchau, tchau, gente.